Vamos lá, dona Marli. Vou compartilhar aqui a tela. Todos estão me ouvindo? Sim. Sim? Ok. Muito bem. Bom, novamente, só minimizar minha tela aqui, para poder ficar mais fácil aqui. Mais uma vez, bom dia a todos. Com muita alegria que a gente se reúne novamente, neste primeiro domingo do mês de dezembro, com um tema, né, para que a gente possa conversarmos juntos sobre um tema muito importante, sobretudo neste mês, onde celebramos o Natal, onde temos aí as festas de final de ano, não é? E é natural que neste período as pessoas se sintam um pouco mais, às vezes, angustiadas, algumas tristes, outras reflexivas, outras preocupadas, né? Com esse momento de final de ano, onde a gente reúne a família, não é? E é natural que a gente se sinta assim, que a gente procure fazer o melhor para receber as nossas famílias, os nossos familiares, né? E é um momento também onde, às vezes, as emoções ficam um pouco à flor da pele, né? É onde a gente geralmente encontra aquelas pessoas as quais, às vezes, a gente não tem muita afinidade. É o momento também, no final do ano, da gente fazer um balanço de como foi o ano presente, não é? Onde a gente tem sonhos, onde a gente tem esperanças, onde a gente procura sempre fazer uma reflexão, né? Um balanço, um balancete aí sobre tudo o que nós passamos, né? E projetar sonhos, né? Estimular vontade, estimular, né? Ter alguns objetivos em mente. Então, o tema, né? Que nós vamos tratar é esse mesmo: ciência, fé e esperança. O que esperamos para 2022? Né? E o meu intuito é, de alguma forma, mostrar, respaldado na literatura científica, os aspectos importantes da fé e da esperança que Jesus nos deixou como legado, para que possamos, neste novo ciclo de vida próximo, que teremos, o próximo ano vindouro, nós possamos refletir, né, sobre aquilo que é prioridade, né, refletir sobre quais são os pontos, né, que nós podemos melhorar, que determinados sentimentos podemos trabalhar em nós. Então, o intuito do tema dessa manhã é esse. Para isso, eu trago aqui para vocês ah, uma entrevista, né, que foi tá lá na revista Veja do dia 6 de abril, onde o Dr. Álvaro Avezum, médico cardiologista, um, um dos pesquisadores aqui no Brasil que tem estudado muito sobre o papel que a religiosidade, a espiritualidade tem na saúde, sobretudo na saúde cardiovascular, o tema, né, que ele traz nessa revista, aí numa carta dele, né, diz assim: ciência e espiritualidade, né, buscando o elo para entender a saúde e a doença, né? Os dois caminhos são muito mais conciliáveis do que se possa imaginar, né? Do que se possa imaginar. E aí ele começa um trecho dessa entrevista que eu peguei só um parágrafo, né? E coloquei aqui para vocês. Ele começa assim, olha: prezado leitor e leitora, se vocês associaram espiritualidade com religião e evitaram em continuar a leitura, supondo que ciência e espiritualidade não são conciliáveis, por favor, continue lendo, pois este artigo destina-se a você, inclusive. Como cardiologista, pesquisador e introdutor da medicina baseada em evidência no Brasil há 25 anos, que é uma prática médica baseada em confirmação científica, essa medicina baseada em evidência, gostaria de trazer a seguinte questão: enfermidade moral pode estar associada com o nosso adoecimento cardiovascular? Né?
Então, a entrevista dele, ele vai discorrer um pouco sobre isso, quer dizer, que aspectos nossos íntimos, subjetivos, que nós vamos tratar a seguir, que sentimentos, que percepções, que ideias, que ações, que atitudes que nós temos, de alguma forma, é causa de doença física, é causa de doença cardiovascular. E eu vou tentar mostrar para vocês o quanto isso realmente está diretamente associado, né? Então, aquilo que às vezes a gente lê, que a gente aprende, né, a partir das obras de André Luiz, Chico Xavier, dentro da própria literatura espírita, a ciência vem cada vez mais descobrindo e procurando e identificando essa associação, né? Não é à toa que o Departamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, que é o Departamento de Espiritualidade dessa sociedade, eles têm, então, tentado estudar, né, esse tema espiritualidade relacionado à saúde, e esse grupo define espiritualidade como um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, norteiam comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida de relacionamento, seja intrapessoal ou interpessoal. A espiritualidade, né, esse conjunto de valores morais, ele é motivado ou não pela vontade, né? E é possível que a gente observe e mensure esses valores, né? Esse conjunto de valores morais, mentais e emocionais é uma característica intrínseca de cada um de nós, portanto, de toda a humanidade. A espiritualidade, ela busca, né, ela envolve uma busca de propósito e significado em nossas vidas, né? E independe, quando a gente está falando de espiritualidade, isso independentemente de religião, de etnia, da região geográfica onde as pessoas moram, de profissão, de escolaridade, da renda, de qualquer convicção, crença religiosa ou filosófica. Tá? Tem a ver com propósito, tem a ver com sentido, aquilo que nós damos sentido na nossa vida, né? Isso é tão interessante, pessoal, que o Dr. Álvaro, junto com seus colaboradores, outros profissionais, eles escreveram um artigo na revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP, uma revisão agora em 2000, dizendo o seguinte, olha só, né, o título desse artigo, Enfermidade Moral, como pensamentos e sentimentos influenciam a saúde cardiovascular. Olha que interessante, né, numa revista de cardiologia, né, Dr. Álvaro Avezum vir discorrer sobre esse assunto, né? Então isso é um passo muito importante dentro da ciência, né? E o que ele discorre nesse artigo? Ele diz o seguinte, olha, a gente sabe até agora que é possível a gente avaliar esses aspectos de enfermidade moral através de algumas escalas, através de alguns questionários que vão avaliar, por exemplo, o quanto nós somos gratos ou não, o quanto nós temos a capacidade de perdoar ou não, o quanto nós temos propósito de vida, o quanto nós somos otimistas ou não. Então, o que se sabe até hoje também é que a espiritualidade, as pessoas mais espiritualizadas, parecem que são as pessoas que morrem menos por doenças cardiovasculares. E a gente vai explicar provavelmente o porquê que isso acontece. Por exemplo, raiva, sentimento de raiva e hostilidade estão, de acordo com alguns estudos científicos, estão associados com maior risco de doença coronariana. O que é a doença coronariana? É quando as artérias do coração apresentam algum grau de obstrução. E em havendo a obstrução na artéria coronária, você pode ter um infarto agudo do miocárdio, que é quando falta oxigênio que o sangue carrega até chegar no tecido do coração, para abastecê-lo de energia para que ele possa desenvolver, né, a sua capacidade de contração muscular, por exemplo, né, porque ele bombeia o sangue. Então, esses sentimentos geralmente estão associados com um risco maior das pessoas terem essas obstruções nas artérias coronárias e terem, por exemplo, infarto e risco de arritmia, né? Também se sabe que as pessoas que são portadoras, que já são portadoras de doença cardiovascular, né, que já teve infarto, que tem algum problema no coração, e que apresentam uma melhor saúde física, né, então eles têm a doença,
você identifica uma condição de saúde física até boa, adequada, e nesse grupo, né, são aquelas pessoas que têm maior esperança, maior qualidade de vida e maior satisfação com a vida. Também sabemos que alguns estudos mostraram que as intervenções, que procedimentos, que abordagens baseadas em estimular as pessoas a desenvolverem a capacidade de perdoar, de ter gratidão, que isso é possível ser treinado, isso tem mostrado benefícios, né, em vários aspectos, tanto de saúde mental, quanto de saúde física, quanto de qualidade de vida. E alguém poderia me perguntar então, Luiz, qual é a diferença então entre doença e enfermidade moral? Então, doença é quando a gente observa um dano, uma alteração na estrutura ou no funcionamento dos órgãos, né, ou nos sistemas corporais, né? Seja alguém que é portador de uma hipertensão, de um diabetes, que teve infarto, que tem a chamada insuficiência cardíaca, ou uma doença renal crônica, não é? Um enfisema pulmonar, são doenças que estão relacionadas a uma alteração dos órgãos, né? E aí a gente consegue mensurar isso, né, do ponto de vista biológico, do ponto de vista químico. Já a enfermidade moral, né, é uma resposta subjetiva e individual, né, que vai afetar o comportamento de cada um de nós ou o relacionamento de nós para com os outros. Então, a enfermidade vai envolver valores, sentimentos, né, ou atitudes que estão associadas com um prejuízo de nós mesmos, de si, ou para com o outro, incluindo toda a sociedade. Então, a enfermidade moral, né, envolve lidar com fatores pessoais de cada um, culturais, sociais e espirituais, né? Então, envolve toda essa dimensão que não abarca necessariamente a questão física, tá? Então, a gente tem aí, hoje, né, alguns sentimentos que vão se associar à saúde, sejam sentimentos positivos ou sentimentos negativos. Quais seriam sentimentos positivos? Perdão, honestidade, autodisciplina, altruísmo, empatia, compaixão, gratidão, né? Paciência, não é? Solidariedade, fraternidade. Esses são sentimentos positivos. Os negativos seria a capacidade de não conseguir perdoar, a raiva, o ódio, pessimismo, vaidade, ingratidão, ressentimento, desejo de vingança, o egoísmo e intolerância, né? Isso é o que, inclusive, a ciência considera como sentimentos positivos e negativos, né? Claro que isso talvez a gente já soubesse, né? Mas na hora que isso fica muito claro, na hora que isso é objeto de pesquisa, isso chama muito a atenção, né? Deixa eu passar o próximo aqui. Opa, vamos lá, cadê? E aí, vejam só que interessante, que essa é uma tabela, eu vou explicar aqui para vocês, mas só para vocês verem o seguinte, olha, quando a gente está falando de a chance da pessoa ter um infarto agudo do miocárdio, que é esse IAM aí, né, que está escrito aí em cima, a gente tem alguns fatores de risco para a doença coronariana, para o risco de infarto. Por exemplo, quem tem colesterol alto, esse é um risco, né? Onde as pessoas, por exemplo, têm um risco de 3 vezes mais de ter um infarto em relação àquele que não tem colesterol alto. Aquele que fuma, aquele que tem diabetes, aquele que é hipertenso, né? Aquele que tem a chamada obesidade abdominal, que a circunferência abdominal é maior do que um determinado valor, seja para homem ou para mulher. E veja que interessante, os fatores chamados de estresse psicossociais, que é ansiedade, depressão, né, e todos os outros comemorativos que acompanham, né, que levam a um estresse, esse é um fator que aumenta o risco da pessoa desenvolver infarto em relação àquela que não passa por estresse, né, que não tem depressão, numa chance de 1,6 vezes mais.
né? E o interessante é que, por exemplo, desse lado aqui direito, aqui onde aparece 49%, 35%, o que que isso significa? Significa o seguinte, por exemplo, se a pessoa, vamos pegar aqui na questão aqui do tabagismo atual, ó, se a pessoa, esse risco atribuível, se a pessoa, por exemplo, se o fumo for eliminado, se a pessoa parar de fumar, né, ah, há uma chance, né, você consegue evitar 35% de todos os casos de infarto, né? Esse é um risco atribuível, quer dizer, se a pessoa deixa de fumar, se a pessoa não fuma, 35% de todos os infartos poderiam ser reduzidos. E veja que interessante que nessa quase mesma frequência, né, nesse mesmo risco, nessa percentagem, o fato da pessoa não estar submetida a condições estressantes, de ansiedade ou de depressão, né? Se a gente conseguisse controlar isso, a gente teria um risco, né? A gente teria uma redução de quase 33% no número de infarto. Isso é muito significativo. Equivale a dizer que a pessoa que não fuma equivale quase praticamente ao mesmo risco daqueles que não passam por estresse e por ansiedade, né? Claro que existem fatores protetores, né, para que as pessoas não tenham doenças cardiovasculares, então o próprio consumo de vegetais e frutas diários está associado com menor risco, a prática de exercício físico e a ingestão muito pequena de álcool, né? Bom, então, só lembrando também, né, então, se nesse estudo aqui, que foi um estudo já mais de quase 20 anos atrás, esse estudo que avaliou o risco, né, se a pessoa não tivesse estresse e depressão, você reduz o risco em 33% de infarto. Tem um outro estudo que mostrou que estresse e depressão também pode estar associado com acidente vascular cerebral. Então, se a gente conseguisse também controlar estresse e depressão, 17% dos casos de AVC poderiam ser evitados, né? Uma, uma, uma percentagem significativa. Aqui, mais uma vez, só para ficar claro, ó, do lado esquerdo aqui, mostrando que aqueles que têm depressão, em comparação àqueles que não têm depressão, né? Isso num período de um ano, né, se você considerar, por exemplo, um ano atrás, a chance das pessoas que têm depressão desenvolver o infarto agudo do miocárdio é 1,5 vezes maior do que aqueles que não têm depressão. E aqueles que no último ano reportaram estresse, né, permanente, seja em casa, no trabalho ou de forma geral, essas pessoas, em comparação àqueles que não passaram por situação de estresse no último ano, têm um risco, uma chance 2 vezes maior de ter o infarto agudo do miocárdio, né? Mostrando que a gente precisa estar atento a esses sentimentos, a essa nossa forma de reagir, a essa forma de lidar, né, com os problemas, com as adversidades, com aquilo que a vida nos coloca, né, à frente para que a gente possa aprender, para que a gente possa superar, né, o que não é fácil muitas das vezes. Bom, e aí alguém poderia me perguntar, mas Luiz, como é que a gente pode mensurar e diagnosticar a enfermidade moral, né? Essa também é uma coisa trazida, esse é um assunto trazido nesse artigo lá do Dr. Álvaro. E aí ele faz algumas reflexões, né? Ele diz assim, olha, se a gente remontar um pouquinho a Grécia Antiga, né, a gente vai encontrar lá no Sócrates ele dizendo que a virtude era o bem mais precioso que uma pessoa poderia ter e pela qual poderia levar uma vida perfeita. Aí ele recorda do pensador romano Juvenal, né, que diz mente sã, corpo são. Essa é uma frase desse pensador romano, o Juvenal, né? E é uma outra frase atribuída a ele. O único caminho de uma vida tranquila passa pela virtude. Tomás de Aquino, um pouco mais para frente, lá na Idade Média, né? As virtudes humanas são hábitos. E estas, as virtudes, são qualidades que podem ser adquiridas. E aí ele diferencia duas virtudes, né? As intelectuais e as morais.
E veja que interessante, que as morais seriam a fé, a esperança e a caridade, né? Então, quando nós estamos falando do desenvolvimento de virtudes, a gente está falando de algo que nos ajuda a ter uma vida melhor, a uma vida com menos estresse, com menos ansiedade, com mais bem-estar, né? Com uma melhor, provavelmente uma melhor qualidade de vida, não é? Com uma forma da gente estar também, né, evoluindo moralmente, da gente estar sendo um espírito melhor, né? E isso vai acontecer na medida em que a gente desenvolve em nós a fé, a esperança, a caridade. E, consequentemente, tudo isso vai nos auxiliar para que a gente possa ter menos problemas de saúde física e mental. Lá agora, mais recente, no século XX, esse cara chamado Martin Seligman, ele iniciou um movimento chamado psicologia positiva, né? E a psicologia positiva nada mais é do que uma nova abordagem às potencialidades e às virtudes humanas. Tem por foco os aspectos positivos da mente em detrimento aos aspectos negativos. É focar o lado positivo, é a gente identificar que aspectos positivos a gente precisa ampliar, focar, trabalhar, né? Dando ênfase e trabalhando e evitando esses aspectos negativos, né? De pessimismo, de raiva, etc. Então, na psicologia positiva, né? A gente procura, né? A gente entende que o cultivo das virtudes levaria à felicidade e ao bem-estar. Um estado de florescimento humano, onde os indivíduos sentem uma emoção positiva pela vida, apresentam um ótimo funcionamento emocional e social, né, nos diversos campos da vida humana, né, no trato com o semelhante, dentro da própria sociedade. Então, existe um ramo dentro da psicologia que identifica, que estuda o quão esse cultivo das virtudes, que tanto Jesus tem nos ensinado, né, há mais de 2000 anos, ou nos ensinou, né, ou nos chamou a atenção, hoje a gente tem identificado, né, que ao desenvolvermos uma emoção positiva pela vida, isso pode nos auxiliar para que a gente atue da melhor forma possível, emocionalmente e socialmente, né? Bom, existem alguns métodos de avaliação para avaliação dessa enfermidade moral. Aqui é só por curiosidade, né? Existem algumas escalas, uma delas é a escala de desconforto moral, tem um outro inventário desenvolvido aí desde a década de 70, que é esse inventário de personalidade multifásico de Minnesota, que avalia, dentre outros aspectos, a questão do otimismo, quanto a pessoa é otimista ou não. Existe também escalas que envolvem a questão da identificação da predisposição ao perdão, da escala de existe uma outra escala que é a escala de atitudes para o perdão, né? E tantas outras que envolvem a identificação, a avaliação do altruísmo e de felicidade, né? Então, minha gente, a gente está dentro de um processo onde a ciência procura identificar quais são as causas dos processos de desajustes, sejam eles emocionais, mentais, espirituais, e como esses processos, na verdade, vão levar a áreas, vão afetar áreas que vão ficar predispostas a injúrias, a problemas, seja, por exemplo, nos órgãos como o coração, como o cérebro, como as glândulas. E, obviamente, que dependendo da intensidade desse processo de desajuste, a depender dos sentimentos, dos pensamentos que vamos nutrindo, isso pode ser tão impactante que pode levar, né, a uma alteração da função e a manifestação da própria doença, seja um infarto, a depressão, diabetes, a hipertensão ou a demência, né? Então, existem hoje alguns mecanismos conhecidos, né, do adoecimento, onde se verifica qual é o papel do estresse e da resposta imunológica do estresse. Então, por exemplo, né, o fato das pessoas estarem mais isoladas socialmente, né,
a gente passar por alguns eventos negativos de vida, perdas, e a gente lidar de uma maneira muito mais dificultosa com as perdas, sejam financeiras, de um ente querido, né? Seja a questão da, dos problemas financeiros, né? Os problemas socioeconômicos que a gente acaba vivenciando, tudo isso impacta, né? Não só, né, assim, na nossa mente, no nosso cérebro, mas também no nosso corpo físico. E claro que a gente vai poder responder isso de uma maneira positiva ou negativa, seja com otimismo, seja com exacerbação de estresse, seja com depressão, né? E nessas situações onde a gente tem um estresse muito grande, onde a gente passa a desenvolver um quadro de depressão também importante, a gente começa a ter algumas alterações, né? Diminuição, por exemplo, de neurotransmissores, que são muito importantes. Por exemplo, a ocitocina, né? Que é um dos hormônios que, geralmente, por exemplo, a mãe libera na amamentação do bebê, é também é considerado também um hormônio do prazer, da satisfação, né? Da alegria, não é? Então, as pessoas mais felizes, mais alegres, né, vão ter níveis maiores de ocitocina. Aquelas que estão sob estresse, sob depressão, vai ter menos, assim como a dopamina, que também é um hormônio, uma substância, um neurotransmissor relacionado ao prazer, ao bem-estar, né? E obviamente que na medida em que você tem aí, né, a liberação, né, de hormônios que de alguma forma, em excesso, podem trazer vários problemas, né? Por exemplo, quando a gente está muito estressado, os hormônios que são produzidos pelas glândulas, né, hipófise, lá no cérebro, elas vão produzir, elas vão estimular outras glândulas, como a glândula adrenal, a produzir mais noradrenalina, né, ou adrenalina e mais cortisol. E o que isso representa? Representa geralmente um aumento da frequência do coração, aumento da pressão arterial, né? Redução da atividade imunológica, que é isso que eu trago aqui para vocês nessa figura abaixo, né? Você tem uma diminuição da imunidade por uma produção menor de células responsáveis pela defesa do organismo, né? Alguns estudos mostrando que esse estresse crônico, né, ele também afeta, por exemplo, os processos genéticos de controle celular. Então, a chance, né, de em algum momento as nossas células se diferenciarem numa célula cancerígena é maior, não é? E além do desenvolvimento de outros problemas de saúde, como diabetes e alteração de memória e tantas outras coisas que vão advir desse processo, né? Então, quando a gente está falando dos mecanismos de adoecimento cardiovascular, né, por exemplo, de depressão e de ansiedade, vamos pegar a depressão nessa primeira figura aqui, a gente sabe que aquelas pessoas que são mais depressivas, né, vão ter, por exemplo, fatores comportamentais que talvez vão agravar as doenças cardiovasculares. Talvez vai beber mais, por exemplo, né, vão fazer menos atividade física, vão ficar mais sedentárias, talvez comem demais, não é? Vão ter uma alteração do sistema imunológico, não é? Vão ativar outros fatores genéticos que vão contribuir para o aparecimento de outras doenças, né? Como nós já vimos, quem tem mais depressão também vai aumentar mais os níveis de cortisol, aumentando mais o cortisol, a pessoa vai ter maior chance de ter hipertensão arterial, não é? Afetar a própria imunidade, né? Aqui a atividade simpática do coração, por exemplo, onde o coração fica mais acelerado. Depressão também associada com alterações das plaquetas, que tem um papel fundamental no processo de coagulação, né? E nos quadros de trombose, seja dentro da coronária, seja a trombose cerebral. Então, a gente tem evidências, né, do quão a presença da depressão pode estar associado a esses outros problemas. Assim como a ansiedade também, né, onde a gente vai ter hábitos de vida inadequado, essa hiperatividade simpática, né,
uma ativação excessiva daquele eixo lá que envolve o cérebro, que envolve as outras glândulas, né, que é a chamada ativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, tudo isso contribuindo para o processo de formação de placas nas artérias, chamada aterosclerose, placas de gordura, placas inflamatórias, que quando elas se rompem, né, você forma um coágulo dentro desse vaso e você tem obstrução, levando ao infarto ou ao AVC, por exemplo, né? Então, isso é interessante, né, pessoal, porque isso vai totalmente de encontro àquilo que nós, por exemplo, lemos e estudamos em Evolução em Dois Mundos, lá na página 120, onde André Luiz diz, né, que sem a atitude de renovação moral, paciência, humildade, né, ausência de serviço no bem, isso vai estar por detrás da origem das doenças, como nós conhecemos, na medida em que ocorrem os chamados desequilíbrios nos corpos espirituais ou energéticos. Então, esse desequilíbrio no nosso cosmo orgânico, que vai começar lá, seja primeiro passando, né, pelas os aspectos mentais, depois o desequilíbrio no perispírito, até uma ruptura na harmonia celular do corpo físico, levando tanto à invasão microbiana, por redução de imunidade, como a gente já viu anteriormente, ou, por exemplo, o câncer, né? E aí, uma coisa que também é importante a gente lembrar, e fazendo essa associação entre aquilo que a gente tem do aspecto científico relacionado à doutrina espírita, eu procurei lá no livro Boa Nova alguns trechos, alguns capítulos que de alguma forma nos fazem refletir um pouco sobre essa importância, né, de tudo isso que a gente discutiu até agora, sobre religiosidade, espiritualidade e adoecimento, né, e o quanto a fé, a esperança, o trabalho, o desenvolvimento de virtudes podem nos auxiliar nisso. Então, tem lá no capítulo 3, que é Primeiras Pregações, o título, que é o diálogo, né, que Jesus tá tecendo com um sacerdote, o Hanan, né? Depois parece que esse Hanan ele vai ser um dos juízes, né, inclusive. É, e aí ele diz, né, se Jesus se depara com esse sacerdote, ou ele se depara com Jesus, e ele pergunta para Jesus: Galileu, que fazes na cidade? Né? E aí o Cristo responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Mas uma modesta nobreza. E o sacerdote vira para ele e fala: reino de Deus? Né? E que tu pensas que venha a ser isso? Eis que Jesus responde, esclarece com grande serenidade, diz assim: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Né? Ou seja, o reino não é o templo de pedra. O reino de Deus não tá, a gente não encontra ele em alguma igreja, não encontra no centro, né? O reino de Deus a gente encontra dentro dos nossos corações, na medida em que nós vamos trabalhando as virtudes, aquela que Sócrates destacou, não é? Aquela que Aristóteles mais para frente também destaca, Tomás de Aquino, e aquela que a gente está observando do ponto de vista científico, onde esses sentimentos positivos fazem a gente ter melhor saúde física, mental, maior longevidade, não é? Maior equilíbrio, menos ansiedade, menos depressão. Então, é esse reino que Jesus veio nos convidar, para que através das nossas mãos, do nosso próprio esforço, do nosso trabalho diuturno, do autoconhecimento, no trato melhor com semelhantes, a gente possa, né, construir esse reino dentro dos nossos corações. Lá no capítulo 8, capítulo Bom Ânimo, também tem uma fala de Jesus muito importante, né? Como esse livro Boa Nova é bacana, né, gente? Eu nunca li ele em sua totalidade, né? Mas já me serviu como estímulo para poder lê-lo integralmente. Então, a gente encontra lá no capítulo 8 essa colocação de Jesus: olha, a vida terrestre é uma estrada pedregosa,
que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas, ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria caminhada, a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Então, o que que Jesus, né, com essa fala dele, né, a gente pode refletir, né? Primeiro, de que todos nós, cotidianamente, nós temos oportunidades, nós somos convidados por Deus para que possamos realizar o bem, possamos realizar alguma coisa proveitosa, mesmo que a gente esteja no momento de conforto, no momento, né, é, é, mais tranquilo, né, sem, é, talvez sem muitas preocupações, sem, mas a gente pode, né, a todo momento tentar fazer algo de bom para nós e para os nossos semelhantes, né? E só que isso, né, embora ele diga, né, que isso é possível, ele pede lá, ó, mas ouve-me bem, né? Ouve, dê atenção a isso. Né? Isso é importante, né? Porque é dessa forma que a gente vai semear as bênçãos para nós mesmos e para os outros. E só que ele destaca, olha, só que em geral, a maioria de nós, a maioria dos homens, não fazem isso. E isso atrapalha a nossa caminhada. E é por isso, ele vai mais para frente, e é por isso que a gente acaba, muitas das vezes, tendo que passar pelas diversas reencarnações, por determinados processos de reajustamento, de aprendizado, porque muitas das vezes a gente, né, não trabalhou de uma maneira adequada. Né? A gente acabou plantando coisas que não foram boas, e agora a gente está colhendo as consequências dessas coisas não muito boas. Né? E colher essas consequências geralmente é não tá, né, é não estar bem emocionalmente, é não estar bem nos nossos relacionamentos, é não estar bem em relação à saúde física e mental, né? Às vezes é aquelas dificuldades que a gente tem encontrado dentro da nossa casa, do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, né? E a gente também precisa continuar se esforçando, mesmo nesses momentos de mais dificuldade, para que a gente possa ir superando, né? Para que a gente possa dar tempo para a tempestade passar e a gente aprender alguma coisa com a tempestade, né? Todos nós passamos por esses momentos, mas diante desses momentos de dificuldades, né? Nesses momentos de dores, o próprio título do capítulo nos coloca isso, né? Tens bom ânimo. E é preciso que a gente tenha esse olhar de esperança. É preciso que, diante desse término desse ciclo de 2021, que tem sido, né, esses últimos 2 anos, muito difíceis, né, muito provavelmente para a grande maioria de nós, é preciso que a gente pare, respire, medite e entenda o que nós podemos aprender, que tipo de aprendizado a gente pode retirar de tudo isso que a gente está vivenciando no nosso país, né? Diante de algumas dificuldades que a gente tem atravessado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer que Jesus, né, através dos teus exemplos e de tantas, né, de tantas lições junto àqueles sofredores,
aqueles que lhe traziam as angústias, o quanto Jesus conseguia acolher, conseguia dar uma mensagem de esperança, e o quanto as pessoas que se apegaram e se apegam a esses valores, que procuram trabalhar as virtudes, né, desenvolvem maior capacidade de resiliência, né, e passado tudo isso, olham, né, para tudo isso de uma maneira, puxa, eu consegui superar, eu consegui vencer. E no momento que a gente está vivenciando, é um momento muitas vezes que a gente está precisando de ajuda. Às vezes ajuda profissional, de um psicólogo, ajuda profissional de um médico, ajuda espiritual, né? Seja na casa espírita, seja junto a um amigo, uma amiga religiosa, religioso que nos auxiliam. A gente é um momento onde a gente precisa fortalecer a prece, a oração, as leituras edificantes, né? Para que a gente possa estar alimentando essa esperança, para que a gente possa estar olhando um pouco acima de toda essa situação para a gente caminhar, para a gente seguir, porque nós fomos feitos para sermos felizes, né? Está marcado em cada um de nós a nossa destinação. E a nossa destinação é de um estado de felicidade, mas não é aquela que nós conhecemos do mundo. Jesus também já deixou muito claro essa, né? Então a gente precisa ter muita humildade, a gente precisa ter tranquilidade, serenidade, paciência, mansuetude, gratidão, tudo isso que a gente falou, que a ciência tem mostrado para a gente conseguir superar esses momentos, né? E ainda nesse capítulo, né, é, o Bartolomeu interroga a Jesus: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente, quer dizer, a gente vai conseguir estar sempre bem ou sempre firme, não é? E olha que Jesus responde: a verdade não exige. Jesus não exige nada de nós, Deus não exige nada, não tem cobrança, não tem boleto no final do mês. Não é por aí esse aprendizado que Jesus faz de cada um, tenta proporcionar a nós. A verdade, quando a gente conhece as leis de Deus, quando a gente conhece, né, a, esses ensinamentos maravilhosos do amor, do perdão, etc., isso nos transforma, né? Não é um saco de coisas, né? Aproveitando a época ali do Papai Noel, não é uma coisa que a gente tem que carregar, não tem que perdoar, tem que amar, sabe aquela coisa pesada. Não, não. Não tem saco do Papai Noel nesse sentido. O que existe é uma coisa de uma consciência, de uma firmeza, de uma boa vontade, de um esclarecimento, de um reconhecimento verdadeiro e dizer assim: eu sou assim, tenho esses sentimentos negativos. Sou sim egoísta, sou sim vaidoso, tenho dificuldade de aceitar a opinião do outro, tenho isso aqui, sou melindroso, etc. tal, tenho esses meus vícios. Tá. O que que isso está me agregando à minha vida? O que que isso agrega à minha vida? Bom, está me trazendo isso, esse problema, isso. Eu quero continuar vivendo nessa situação ou eu quero melhorar? Então, quando a gente conhece os ensinamentos de Jesus, quando a gente lê, quando a gente vai trabalhando a espiritualização, é para transformar a nós, para transformar a nossa maneira de ser e de agir. E ele ainda continua: o evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Jesus, no convívio, né, sabia como é que eram os seus discípulos, sabiam o jeito de ser, onde um tinha mais dificuldade, onde um tinha uma tendência em algum aspecto. Então, Jesus não se filiou a pessoas perfeitas para fazer a sua obra aqui, né, para deixar os seus ensinamentos. Porém, é ele quem diz: é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Olha que bonito. É preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia.
Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se a gente, né, a gente focar todo o nosso pensamento, a nossa energia nas dores, nas dificuldades, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai, se a gente entende que tudo isso que a gente às vezes vivencia, de dor ou de sofrimento, é passageiro, e que sim, não cabe a gente cruzar os nossos braços e esperar que as coisas passem, não é esse o caminho. Mas é considerar que na medida em que a gente trabalha a alegria, a coragem e a esperança, nós vamos conseguir vencer esse momento do pesadelo, das dificuldades, das dores. Mas por isso que a verdade ela não cobra nada. Nós é que devemos olhar para tudo isso e querer mudar, e querer ser transformado. Porque isso o Evangelho nos permite. Conhecimento, as leis de Deus, né, elas são aliadas a cada um de nós. Elas são instrumentos eficazes para a gente poder se modificar. E aí lá no capítulo 14, o título é Joana de Cusa, há algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês nesse livro, Boa Nova ainda, tá? Joana possuía verdadeira fé, contudo, não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do evangelho, né? Ela conversa, tem um diálogo inicial com Jesus, falando, né, até porque o companheiro dela transitava tanto junto à questão dos deuses romanos, quanto também a, 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 aquele tempo lá ali dos judeus, né? Quer dizer, é, é, ela não aceitava, Joana já tendo conhecido Jesus, estando a par desses ensinamentos assim, de Jesus, ela tinha bastante dificuldade, né? De inclusive de falar sobre Jesus ou dos ensinamentos de Jesus com seu companheiro, que negava isso, né? Então tinha os dissabores íntimos, né? Tinha os problemas ali de relacionamento do casal, provavelmente, e ela expõe isso a Jesus, né? Todas as contrariedades e padecimentos. E olha o que Jesus explica a Joana, gente. Isso é fantástico. Deixa eu ver se eu consigo só. É que agora eu não estou conseguindo ler aqui. Ai, meu Deus. Bom, é que eu não consigo tirar o negocinho verde, mas tudo bem. Opa, peraí. Será que eu vou conseguir aqui? Bom, Jesus diz assim: bom, ela diz ali para Jesus: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Né? Então Jesus explica, acolhe, passa algumas recomendações para ela no primeiro momento. Depois que ela ouve Jesus, ela indaga ele de novo. Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que eu possa lutar, né, que eu lute por impor os vossos princípios? Agindo dessa forma, eu não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? E olha o que Jesus destaca. Né? Olha que mensagem tão atual para cada um de nós. Ele diz assim: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quer dizer, quem de nós, né, dentro das relações, dentro, né, daqueles com quem nós convivemos, e que temos muitas das vezes algumas dificuldades, quem será que terá mais dificuldade em compreender o ponto de vista do outro, em ser mais tolerante, em ser mais caridoso? É quem, né, compreende o conhecimento de Deus, de Jesus, os ensinamentos do bem, né? Ou vai ser aquele que ainda não conhece isso? É claro que vai ser os primeiros. Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Porque às vezes as pessoas falam, bom, mas se Deus pode tudo, então a gente, né, passar por tanta dificuldade, desmatamento, problemas políticos, etc, etc. Porra, Deus não podia, né, meio que resolver tudo isso?
Mas as leis de Deus não funcionam dessa forma, né? Por que não fulmina com um raio conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? São indagações que ele faz a ela. E aí ele continua: a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Né? Olha que legal esse verbo, né? Transformar. Transforma, não extermina, não poda, não impõe, transforma. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas como com uma lágrima, é com sofrimento, é na dor, né? Através do arrependimento. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do evangelho é o de colaboração com o céu. Sê fiel a Deus, amando ao teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Então veja, né? Considerando aquilo que a gente comentou lá no início, né, da nossa fala, né, nesse mês, reunião de família, Natal, né, esses nossos anseios naturais, desejos para um 2002 melhor, não é? Esse ensinamento, essa fala de Jesus, é um remédio e, ao mesmo tempo, uma recomendação para que a gente tome esse cuidado, né, no trato com os semelhantes, nesse despertar espiritual das virtudes, nesse trabalho íntimo que cada um de nós devemos fazer em relação à melhora dos nossos sentimentos, evitando dessa forma, né, que a gente continue nesse novo ciclo de vida, né, nesse 2022, que a gente possa meditar sobre a importância de agirmos diferentes, né, de não impor os nossos pontos de vista a ninguém, da gente ser fiel ao que Deus nos propõe, nos coloca, né, como oportunidade de aprendizado, né, como uma vida de maior felicidade, no entendimento que vale muito mais, né, ser agredido do que agredir, que é muito melhor perdoar do que a gente violentar alguém, as suas ideias, com contendas, né? E aí a gente lembra também, né, de André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos, que diz: o bem constante gera o bem constante, e mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós praticado, por nós amontoado, atenua-se, devagar, gradativamente, sem a necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios da treva que eventualmente se nos incorporem ainda no fundo mental, mostrando que é através dessa ação no bem é que nós também vamos transformando aquilo que nós acumulamos de mal em nós. E, obviamente, essa nossa transformação, a nossa melhora, não necessariamente a gente vai ter que adoecer para poder progredir, para poder se aproximar, né, dessa comunhão mais íntima com Deus, de estarmos num estado melhor emocionalmente, espiritualmente. Não precisa passar pelo sofrimento para isso, né? A gente pode fazer o bem como forma de reajuste às leis divinas, né? Então, para a gente ir terminando, pessoal, alguns talvez de vocês já tenham visto outro bate-papo, né, que a gente esteve junto, mas eu quis finalizar, né, um pouco aqui com vocês com esses 10 itens trazido por André Luiz, no livro Passos da Vida, psicografia do Chico, onde André Luiz nos coloca, nos convida, né, alguns itens, algumas questões importantes para que a gente garanta a saúde integral e o equilíbrio, na medida em que a gente
possa interiorizar essas questões, colocando-nos sob os desígnios de Deus a cada dia, através da oração, e sustentando uma consciência tranquila, preservando-nos contra as ideias de culpa, que nos levam muitas das vezes à depressão, à paralisia, né? Que a gente possa dar de melhor de nós mesmos no que estejamos fazendo, pois o melhor que a gente faça, independente da aprovação, do reconhecimento do outro, nós somos os maiores beneficiados. É necessário que a gente mantenha o coração e a mente, a atitude e a palavra, os atos e os modos de inspiração constante no bem, para que a gente não dê ênfase, né, aos sentimentos negativos, que a gente já viu o que eles podem levar, né, o que eles podem nos trazer, né, de malefício. É importante que a gente sirva desinteressadamente aos semelhantes enquanto esteja ao alcance de nossas forças. É importante que a gente fique também feliz com a felicidade do próximo. É importante que a gente evite as conversações e as opiniões de caráter negativo. É importante que a gente tente acrescentar um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem a gente estiver em contato. E isso muitas das vezes é muito difícil, não é fácil. Mas a gente tem a capacidade, né, de fazer a diferença, de fazer como Jesus coloca a Joana, né, de ser um ponto diferente, de ser uma referência diferente. Porque nós que temos o conhecimento do Evangelho, nós é que vamos ter a melhor capacidade para isso, do que aquele que ainda é ignorante. Não que a gente esteja muito melhor do que o outro, não é isso, né? Mas nós já temos as ferramentas, nós já temos conhecimento, nós já temos consciência em relação a isso. É importante que a gente admire as qualidades nobres daqueles com quem nós convivemos, estimulando a cada um deles a desenvolver as suas potencialidades, as qualidades, esquecer os motivos de queixa, seja quais sejam, e que todos nós possamos viver trabalhando, estudando, agindo e construindo de tal modo, né, no próprio burilamento, na própria corrigenda, né, que não seja e que nós não sejamos capazes de encontrar as falhas, de não ver que a gente não seja capaz de ver, né, apenas as falhas e os erros dos outros, né, mas que a gente possa olhar para nós com muita dignidade, com muita verdade, né, com muito empenho, identificando em nós aquilo que nós precisamos melhorar, muito mais do que a gente apontar e ver os defeitos dos outros. Olhar para nós mesmos e trabalharmos, né, desinteressadamente, trabalharmos, dar o melhor de cada um de nós para o nosso aperfeiçoamento, para que a gente possa ter uma vida melhor, um ano de 2022 melhor, ter o nosso ambiente da família melhor possível. E assim a gente vai estar contribuindo para que aquelas pessoas que convivem conosco, os nossos meios sociais, também possam sentir essa vibração de mudança que nós vamos emanando. Porque através do exemplo é que a gente pode transformar mentes e corações. E é isso, meus amigos, que eu queria conversar com vocês nessa, nessa exposição, nesse bate-papo. Agradeço ao carinho e vamos conversar um pouquinho, não é?